50 milhões de visualizações no YouTube. Está de volta. Porque só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta, ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Aí galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central. Conto com a sua audiência. A Brasil Central está mais perto de você. Agora, durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato está alto? Falta iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buracos? Então anota aí o WhatsApp da Bronca do Povo, 99109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. Eu sou o cantor Chechel e você ouve a minha música na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Agora sim, 9h10, o nosso TBC Mais está no ar nesta manhã de segunda-feira, hoje 2 de outubro de 2023. E a gente vai com você, com informação, diversão, até às 10 da manhã. E a gente vai fazer hoje uma segunda musical em homenagem ao Dia Internacional da Música, que foi comemorado ontem. E quem veio mostrar o seu talento pra gente é o pessoal da banda Supernova. Aproveitando que tem música aqui no estúdio, o nosso quadro É Legal traz as informações sobre direitos autorais da música. E quem vai trazer tudo que rolou no futebol este fim de semana é ela, Beatriz Mona. Bom, Vila Nova e Atlético Goianiense entraram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro neste final de semana e os detalhes dos jogos eu trago daqui a pouco. Então, se prepare aí, viu? Porque o nosso TBC Mais está no ar. Nove horas e 11 minutos. Lembrando que você pode participar com a gente no nosso WhatsApp, o 62991095099. Vamos lá, vou repetir, 62991095099. E a música é uma das artes que mais despertam emoções no coração das pessoas, né? Se você está triste, ela te anima. Se você está feliz, é com ela que você comemora. E ontem, dia 1º de outubro, comemoramos o Dia Internacional da Música, data criada em 1975. A homenagem tem como objetivo
objetivo levar a música a todos os setores da sociedade e promover os valores de paz e amizade entre os povos por meio do poder da música. E o TBC Mais desta segunda estende essa comemoração, abrindo o programa ao som do projeto Supernova, banda goiana do pop rock indie, formada pelo vocalista Domis Wagner, o baixista Ricardo Cavalcante, que estão aqui com a gente. Mas também tem o guitarrista Gabriel Gueiros e o baterista Samuel Oliveira, que não estão presentes, mas que fazem parte também desse time. Então, meninos, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ivan, tudo bem? Quero começar perguntando para vocês, o que é esse som indie? O que é o som indie? Essa é uma pergunta bem recorrente. Assim. O som indie é, assim, tipo, as bandas que existiam no final da década de 90, que, tipo assim, não faziam ali do mainstream, né? Não tinha uma gravadora e tudo, então eles começaram a se organizar, fazendo um som mais alternativo e lançando o seu som por conta própria. Seria gravando, algo independente. Isso, né? Gravando em casa ou gravando com os seus próprios custos, né? Uhum. Então, esse é o princípio do indie, né? Começou daí. Mas, assim, o indie também, o indie rock, a gente é uma banda, assim, que mescla o indie com o pop, né? São esses dois segmentos que a gente faz. Mas, assim, o indie teve mais destaque após os anos 2000, com bandas como Strokes, Arctic Monkeys, The Killers. Essas bandas são bandas, assim, fundamentais para o indie, assim, partindo do Radiohead, por exemplo. Bom, agora explicado, vamos começar do início da carreira de vocês. Já são 10 anos, de estrada, né? Como é que começa o projeto Supernova? O projeto Supernova começou comigo e ele aqui, a gente se conheceu. Tinha uma loja de videogame em Campinas que eu vendia, e ele vendia água, e aí ele vendia água para mim. E aí um belo dia eu estava tentando tocar uma música do Radiohead lá, e aí ele, vamos dizer assim, tomou o violão da minha mão e falou que eu estava tocando errado. Espera aí, deixa eu te ensinar como é que faz. Exatamente. Tá tudo errado e me mostrou lá, e eu nem sabia que ele tocava, né? E começou assim, depois eu descobri que ele tocava, na verdade, era contrabaixo, e a gente começou tocando cover de Radiohead e de outras bandas que a gente gostava, né? Eu já escrevi algumas coisas, né? Já escrevi alguns versos pequenos assim e tal. Depois de alguns anos eu falei, não, vamos fazer algumas músicas autorais, e aí começou daí. Dá pra gente ouvir uma música autoral de vocês? Dá demais. Agora? A gente vai tocar uma... Essa canção ficou aí na programação das rádios aqui de Goiânia, chegou até a alcançar o top 10 das mais pedidas. Qual que é o nome dela? Desde que Você Se Foi, o nome da música. Desde que Você Se Foi. Desde que você se foi, tanta coisa que mudou. Desde que você se foi, nada aqui ficou igual. Nenhuma estrela caiu do céu, até a lua em seu lugar. Desde que você se foi, eu me sinto bem melhor. Bom demais, hein? Já são quantos trabalhos lançados aí nesses 10 anos? A gente começou com um primeiro single, né? Que tinha 2 músicas, que a gente lançou de forma independente. E a gente fez o lançamento lá no Cine Ouro, com um show independente também, que a gente que organizou. Depois a gente lançou o primeiro disco, né, que tem 7 músicas. Esse a gente já fez no Teatro Goiânia, a gente já conseguiu alguma ajuda para fazer. E o último disco que a gente lançou foi no final de 2021, assim, em meio à pandemia, né? E a gente tinha até alguns compromissos marcados de fazer show em São Paulo e tudo, para fazer o lançamento desse álbum, que foram cancelados. Então, assim, a gente fez esse último lançamento desse último disco, meio que desse uma flopada, vamos dizer assim, né? Por causa justamente da pandemia, pela falta de shows, a gente não conseguiu, não tinha show, né? Tava tudo parado. Assim, o máximo que a gente conseguia fazer era uma live ali no Sesc, uma coisa assim, né? Atingindo ali os nossos inscritos do nosso canal e tudo. Mas, assim, ao total são 3 trabalhos e a gente está preparando um novo agora. Agora, vocês devem responder muito essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu preciso fazê-la. Como é que é fazer rock na terra do sertanejo, gente? Como é que funciona? Tem público? Como é que a agenda de vocês está sempre lotada em bares? Ou o sertanejo ainda predomina muito aqui na região? Eu acho que Goiânia está tendo uma cena bem efetiva de música de rock, de pop rock, né? Inclusive,
Muita gente já me falou isso, eu acredito que é verdade, que está tendo mais casas, mais pubs, né, à noite aí de rock do que de sertanejo mesmo, assim, sabe? Porque sertanejo costuma ter grandes eventos, né? Shows de estrutura maior, tipo Vila Mix, essas paradas que são mais elitizadas, né? E no caso dos pubs, tá mais povão, assim, sabe? Povão da noite goiana mesmo, que costuma sair toda semana e tal. Eu acho que a cena rock aqui tá como é que se diz? Eu acho que o diferencial da cena do rock, igual o Ricardo está falando, é o seguinte. Tipo assim, teve um crescimento muito grande na área dos pubs em Goiânia, sabe? Tipo, a gente é uma banda que a gente está fazendo 10 anos nesse mês de setembro. No final do mês de setembro a gente fez 10 anos de banda mesmo, assim, para valer. Então, assim, a gente passou por várias fases dessa questão do rock goiano, igual você está perguntando, entendeu? Tipo, a gente passou pela fase que a gente só tocava música autoral, fazia ali o Martim Sererê, fazia os festivais Goiânia é Nós, Grito do Rock, etc. Eu ia até falar isso, assim, Goiânia, para quem é de fora, não acompanha de perto, eu mesmo moro aqui tem 13 anos, quando eu mudei para cá, eu falei, nossa, eu tô indo pro sertanejo. Todo mundo pensa isso. Eu cheguei aqui, tem uma cena do rock tem uma muito cena forte, tem. Né? Tem o Go Rock, tem o Goiânia Nós, tem Bananada. Tem Bananada. Né? A gente tem diversos... Então e agora, tem público para isso. Sim, tem um público fortíssimo. E no que ele está falando é a questão dos pubs, né? A gente é uma banda autoral, a gente faz os nossos shows autorais, mas nesse esquema do pub é mais a questão do cover, né? Tocar as bandas que a galera sai na noite para curtir, né? Que os sons que eles já conhecem, tem intimidade e tal. E nesse aspecto, eu acho que Goiânia é muito mais forte no rock do que no sertanejo. Tem muito mais pubs de rock do que casa de sertanejo. Sim. E, tipo assim, os shows que a gente faz nesses pubs, tipo Vikings Pub, Bolshoi, Taberna, tipo assim, sempre lotado. Tanto do pessoal das antigas, assim, acima de 35 por aí, que curte os clássicos, né? Década de 80, Ahá, que mais? Eu esqueci, U2 e etc. Tanto a galera mais nova também, que curte Coldplay, Arctic Monkeys, essas bandas mais modernas. Então, assim, o nosso show, nesse aspecto, além da gente tocar as músicas autorais, a gente dá uma mexida nesse caldeirão aí, assim, pra tipo, pegar todo mundo, saca? E funciona bem. E você falando em show aí, a nossa produção pesquisou aqui, tem o maior objetivo do projeto Supernova é fazer o rock nacional escrito em português respirar novos ares. Sim. Traduz pra gente o que significa isso. Cara, isso é o seguinte, tipo, eu tava até pensando nisso quando eu tava vindo pra cá, saca? A gente, igual eu tô te falando, a gente faz esses dois tipos de... A gente atua nesses dois segmentos, tanto na música autoral quanto no cover, né? Mas o que acontece? Na atual conjuntura do momento da música que está acontecendo, tá havendo uma grande revolução na música no mundo inteiro, sabe? Porque, tipo assim, depois do streaming, depois de todas essas coisas, ninguém mais sabe dizer, nenhum produtor, ninguém sabe mais apontar para onde um músico tem que ir, qual música você tem que fazer, qual caminho você tem que seguir para levar a sua música e chegar nas pessoas, sabe? Ninguém tem mais essa fórmula, as coisas mudaram muito. Então, assim, a tradução disso aí é tipo assim, no momento a gente paga as contas com o cover e sonha com o autoral, saca? Então, tipo, o cover paga as contas, mas o nosso objetivo é levar a nossa música. No caso, o cover financia o autoral, né? Também, exatamente. Dá aquela enchidinha no bolso. Aí você pode ir lá e gravar um clipe, você pode ir lá e produzir uma música, né? Que assim, sai caro, tipo, demanda muito trabalho e tal. Então a gente tem que fazer esse trabalho e também para a gente conseguir viver de música, né? Porque, por exemplo, assim, muita gente que atua na música, assim, na noite principalmente, às vezes o cara tem uma profissão, ele é um advogado, ele é um médico, sei lá, e aí, tipo assim, a música para ele é um hobby. Ele vai ali na noite, quer curtir o momento ali, tomar uma com os amigos, mexer com a mulherada e fazer um som. Sem problema, tranquilo. Mas não é o nosso caso. A gente, tipo, Mas hoje vocês vivem só de música? Hoje a gente vive só de música. Eu e ele na banda, sim. Mas o guitarrista ele tem um emprego, outro emprego, né? Também na área pública aí. Mas, tipo, a gente só vive disso, só de banda e tocar e fazer show e gravar e tocar em festival. E é isso. No caso dessa banda aqui, a gente foi percussores, né? E aí acabou que a gente acabou mexendo só com isso mesmo, né? Muitos anos, ele disse que a banda tem 10 anos. Tem 10 anos de batalha mais
ativa, né? Mas assim, a gente se conheceu tem 20. Né? Tem por aí. A gente começou a tocar uns 20 porque 10 anos atrás. eu conto porque, tipo assim, foi a partir do momento que a gente começou a fazer show mesmo e começou a, tipo, ser convidado para ir para festival, essas coisas. Antigamente a gente só ficava, tipo, tocando, mas dentro da nossa casa, né? Festinhas de amigos e tal. Ou então um rolê, um aniversário de um amigo e tal. Mas profissionalmente mesmo, assim, tô falando da banda, né? Profissionalmente mesmo, assim, fazer show mesmo e tal. Lançar um disco, ter uma matéria num jornal de renome, uma coisa assim, isso foi a partir do final de 2013. Em alguns casos, assim, no começo a gente praticamente pagava para tocar. Né? Todo mundo, investia o dinheiro de combustível. Fazia tudo. Comprava instrumento, ou seja, a gente não tinha retorno financeiro, mas gastos tinha demais, sabe? Sempre, né? Vocês falando em cover aí, sai um cover pra gente conseguir curtir nessa manhã? Claro. Deixa eu ver. Confortável aí. Deixa eu ver uma conforto. Cara, segunda não, de não manhã, não é fácil não, cara. Não é fácil não. See the tip 'cause I'm missing you. I'm still the right smile. Gotta think about you every day now. Was a time when I wasn't sure about you, set my mind at ease. There is no doubt you in my heart now. Said a woman, take it slow and work self all fine. All we need is just a little patience. But said sugar, make it slow and things will be just fine. All we need is just a little patience. Bom demais. Esse é um clássico, né? Já vai pedir um pouco de paciência na segunda. Você sabe que a gente sempre recebe cantor aqui de manhã, todo mundo fala a mesma coisa que vocês, gente. Sempre, cara. Pô, de manhã cedo, vocês vão fazer cantar. Cara, no nosso caso, sabe o que é pior? Tipo assim, ontem a gente tava fazendo show lá no Clube Jaó, sabe? É tipo assim, todo mundo na piscina, aquela visão linda lá do palco. Mas a gente, cara, tava lá numa tenda e assim, aquele baço de sol, calor, aquela sauna, você vai né? desidratando, cara. Realmente é doído. O alívio cara. é só quando acaba o show, né? Aí você pode relaxar também. Aí a gente pula na Aí piscina, todo mundo vai pra piscina. sai do palco tirando a camisa. Agora, olha só, 9 horas e 25 minutos, eu vou botar uma pimenta a mais nesse nosso bate-papo, porque a gente vai falar agora no nosso quadro É Legal sobre ECAD de música. Roda a nossa vinheta aí. Olha só, o uso público de qualquer composição musical pode levantar questões críticas sobre direitos autorais. Portanto, é crucial entender como navegar por esse complexo cenário para evitar possíveis infrações e garantir que os criadores recebam a devida compensação por suas obras. Para esclarecer as dúvidas sobre direitos autorais de música e como funciona o chamado ECAD, a gente recebe o advogado e especialista em direito do entretenimento, Bellini Barros. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ivan. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero começar perguntando o que é o ECAD. Bom, o ECAD ele é o escritório central de arrecadação e distribuição, né? Então, uma obra, quando ela é criada, ela simplesmente está no intelecto ainda, no lúdico, né? E para que aconteça a arrecadação, alguns passos têm que ser dados, né? Essa música ela tem que ser levada, a gravação, etc. E o papel do ECAD é exatamente, né, absorver essas arrecadações e distribuir. Então, por isso que ele é um escritório central de arrecadação e de distribuição. No primeiro momento, ela vai arrecadar, né, nas execuções públicas, sejam em shows,
seja aqui próprio na televisão e tudo, e depois ela vai fazer essa distribuição dos direitos para os seus autores. Vocês já tiveram algum problema com o ECAD, meninos? Eu não sou do ECAD, eu não vim para defender o ECAD, mas o ECAD ele é o amigo do autor de fato, né? Ele que faz com que muitos compositores tenham vida longa. Mas aí vamos lá, quem que deve pagar o ECAD então? Bom, Ivan, se eu pudesse responder quem não deve pagar o ECAD, é mais fácil, mas assim, vamos lá, shows faz a arrecadação, faz o pagamento de ECAD, casa noturna, também até um exemplo muito simples, mas as lojas que tocam música sonora, então assim, quem de fato usa da música para ganhar dinheiro tem que pagar o ECAD. Um ano e meio, 2 anos atrás, eu fiz a minha festa de casamento e eu tive que pagar o ECAD na minha festa de casamento. Mas tinha se eu não me engano, tinha uma diferenciação de valor de música ao vivo para música mecânica. Sim. Por que ocorre essa diferenciação? A música ao vivo, o percentual é de 10% e de música mecânica de 15%. Há essa compensação em razão da distribuição, né, para facilitar e ajudar na arrecadação. Né, os músicos têm, os músicos de autorais, enfim, de música ao vivo, eles têm uma arrecadação maior. Então, é mais para equilíbrio mesmo das arrecadações. E como é que esse dinheiro aí é encaminhado para o autor? Bom, tem alguns passos, né? O primeiro ponto é que o autor ele precisa estar cadastrado a uma das 7 associações, né? O ECAD ele é gerido por, até tem uma cola aqui, tá, Ivan? Pela Abramos, Amar, assim. Vocês guardam muitas coisas na cabeça de advogado, então pode ficar à vontade. Em resumo, são 7 associações que gerem o ECAD. Então, o autor ele precisa estar cadastrado nela, ele precisa deixar as suas obras, né, as suas músicas, de forma atualizadas. Então, houve um show, por exemplo, né? E há o pagamento daquela arrecadação, geralmente o músico que faz o show, Gustavo Lima fez um show em Goiânia, por exemplo, e aí ele vem e coloca quais são as músicas que foram tocadas no show. Ao longo do tempo funcionava assim, mas hoje o ECAD ele tem também se aprimorado nessa questão da arrecadação, para evitar fraudes, né? Vamos supor que o artista que tocou ali só indicasse que as músicas que ocorreram no show fossem de amigos, compositores. Isso já não acontece mais. Então, a música tocou, faz-se a arrecadação e ela vai seguindo um caminho, porque parte da arrecadação, 85% da arrecadação é destinada aos autores, aos compositores. 9% é do ECAD e 6% dessas associações. Tem os calendários de pagamento, né? Então, ao longo do ano, é feito o pagamento para esses autores, para esses compositores. Ele precisa estar ligado, ele precisa estar registrado a uma associação, porque é a associação que vai pagar ele, né? Então, vai ver quais das músicas que ele tem, quais as músicas que tocou, essa arrecadação é distribuída. Em 2022, por exemplo, nós tivemos um pagamento de 1,23 bilhões de reais. Então, assim, é uma arrecadação bem relevante, né? Isso para 326 mil titulares. Então, tem muitos artistas da música, né, que, de fato, vivem do direito autoral. Hoje, ainda, com a melhoria da arrecadação, muitos compositores deixaram de se arriscar na vida de cantor, exatamente porque a composição ela tem valido muito a pena. Vocês são registrados nesses órgãos que você tem recebido sobre os seus... Fica à vontade, pode entrar na conversa. Streaming, sabe? Tipo assim, a música foi muito pra esse lado, né? Spotify, Deezer, etc. Tipo assim, porque eu tô até querendo fazer essa como é que é? Tipo, você tem que se cadastrar na Abramos, né? Ou em alguma dessas que fazem, que recebem, né? A questão lá. E como que a gente faz, tipo, para... É só você se associar na questão do streaming mesmo, tipo Spotify, essas coisas? Sim, vamos lá. Existem os direitos autorais e os autorais conexos, né? Com o advento da internet, né? Houve o avanço e também a parte do streaming também é pago. Então, o ECAD também desde que seja execução pública, ele também faz a arrecadação do streaming. Né? Então, desses 85%, né, dos valores arrecadados, 2/3 são de direitos autorais e 1/3 de autoral conexo. Por quê? Porque existe a obra e existe o fonograma.
né? Eu dou um exemplo bem besta, mas que fica claro. A obra é a partitura, é a letra e tudo. Sim. E o fonograma, se você pensasse antigamente, era o CD, a música que ia no CD. Sim. Né? Então, o fonograma, ele tem o teu próprio registro e como o fonograma faz com que o autor leve a sua música, né, ele também tem a parte relevante que faz com que ele receba, né? Então, 1/3 desse direito autoral também é pago dentro desse fonograma. E no fonograma tem o intérprete, que é quem interpreta a música, tem o produtor fonográfico e também tem os músicos, né? Então, bom, o cara que tocou o violão, que fez uma gaita ali, ele também tem direito. Fez o arranjo, exatamente. Então, assim, o arranjista, então, ele também tem direito. Então, assim, hoje o streaming paga também e o ECAD já tem acordo com quase todas as plataformas. Pouquíssimas hoje não tem. Então, se uma música toca no Globoplay, por exemplo, enfim, na Netflix, também hoje já tem arrecadado. Não só nos streamings normais, né? Que massa. De Spotify, Deezer, enfim. Eu fico pensando o seguinte, tipo, assim, agora você vê muito pessoal, tipo, a pessoa faz uma story de uma coisa bem bonita e coloca uma música lá, né? Fico pensando, mas será que, tipo assim, o dono da música está recebendo o direito? Porque, assim, vai ser muito direito, né, cara? Sim. Você pensa, tipo... Todas as stories... a galera... Essa era uma pergunta que eu ia fazer para ele, sobre as redes sociais. Eu fico pensando muito nisso, sabe? Falando, caramba, assim, quem fez a música vai se dar muito bem, assim, se a música pegar no gosto da galera, igual acontece, né? Que eles viralizam as músicas e tal, etc, essas coisas. As dancinhas, né? Olha só, 9h32, a gente precisa ir para o intervalo comercial, a gente vai continuar batendo esse bate-papo aqui com o Dr. Bellini, com os meninos também de Supernova, mas vamos para o intervalo com música, meninos? Botar vocês para trabalhar um pouquinho? Bora, de novo. Vamos tocar de uma banda de um amigo nosso aqui, Diego, ele falou, toca minha música lá, eu falei, então tá bom. Essa música chama Benzinho, é do Chá de Gin, mas a gente toca também no nosso show. Benzinho, não vá-se embora, fique só mais um pouquinho. Seu neguinho tá que chora, num quarto ali sozinho. Retrato comprado em um camelódromo qualquer, que diz que um homem só é homem quando ama uma mulher. Não há prazer que cubra a vontade de você. Não há tesão que possa confortar meu coração. Não há prazer que cubra a vontade de você. Não há tesão que possa confortar meu coração. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Está de volta. Porque só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião, frente a frente, para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate, de segunda a sexta, ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Aí, galera, eu, Daniel de Paula, chego com você à 1 da tarde com o novo TBC Esporte. E a partir das 18h30, eu e os meninos chegamos com o TBC Esporte segunda edição. Você não pode perder. E as novidades aqui na TV Brasil Central, elas não param. O nosso esporte crescendo cada dia mais, não é, Luquinhas? É isso aí. Domingo, às 20 horas, vem o TBC Esportes. Com muita informação, os gols da rodada, com toda a turma da Brasil Central. Conto com a sua audiência. Você que é pequeno agricultor, sabia que pode ajudar no crescimento da economia da sua região com responsabilidade social? O Programa de Aquisição de Alimentos faz a articulação entre a produção da agricultura familiar e as demandas regionais de doação de alimentos, comprando os produtos do pequeno produtor e fazendo chegar até quem precisa. A Secretaria de Agricultura compra os alimentos e entrega às entidades sociais cadastradas pelo Gabinete de Políticas Sociais e pela OVG.
Assim, o projeto ajuda tanto as famílias carentes quanto os pequenos produtores. Se você é pequeno agricultor e quer participar do programa de aquisição de alimentos, acesse o site agricultura.gov.br e fique de olho nos editais. Ou procure o escritório da Emater mais próximo de você para saber mais detalhes. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. Nove 9h36, a gente está de volta e a gente segue com o nosso bate-papo aqui. Lembrando que você pode participar com a gente também no WhatsApp, o 62999-9109-5099. Vou repetir aqui porque até eu engasguei, ó, 629-9109-5099. Doutor Bellini, eu quero começar falando para o senhor de plágio. A gente recentemente aí viu casos de cantores famosos que se envolveram aí, Ed Sheeran, a gente tem Pablo Vittar, tem uma lista enorme. Quando acontece o plágio, que pode ser caracterizado plágio? Bom, Ivan, plágio nada é mais do que a cópia, né? Existem alguns institutos dentro dos direitos autorais, que é o sample ou a própria inspiração, né? O sample é a utilização de uma música em outra, né? E mesmo para utilizar uma música em outra, você precisa também da autorização dos autores da música, né? Então, sim, o plágio ocorre quando há uma cópia irrestrita mesmo, de fato, né? E na música a gente não fala de cópia só de letra, né? Existe a cópia da melodia também, a inspiração, e tem acontecido muito isso, mas eu acho que a gente vai precisar evoluir um pouco com relação a isso, né? A lei dos direitos autorais no Brasil, ela é bem rígida com relação a isso, mas o que a gente está tendo é um volume muito grande de novas músicas no mercado. Então, não sei até quando vai ser possível criar algo novo, né? Então, a gente vai precisar regular talvez um pouco melhor essa utilização. Mas tem acontecido com artistas até grandes, né, de utilização de partes de músicas internacionais, até aqui dentro mesmo. Então, o plágio é quando é a cópia, mesmo que pequena, de parte da música. Isso ocorre e é completamente proibido, né? E como é que é feita essa prova de comprovação de autoria? Porque eu posso falar assim, não, mas eu fiz esse primeiro. Aí o Demos fala, não, mas eu fiz primeiro, só que eu não registrei. Então, sabe? Bom, a lei de direitos autorais, ela é até clara com relação que não há necessidade de registro da obra, né? É muito simples você fazer o registro, inclusive, na Biblioteca Nacional, né? O valor é baixo, você custa, sei lá, gasta um valor de R$20 para fazer o registro de uma obra. Mas você só tem a necessidade de comprovar a anterioridade, né? E hoje os compositores, eles estão muito assim profissionais. Então, geralmente, quando eles criam uma música, ele já manda para um amigo, já distribui, então ele consegue comprovar na anterioridade, né? Um envio da música no WhatsApp ou por e-mail, a letra por e-mail, cada um faz de uma forma diferente, eu já vi de tudo, né? E se tiver uma briga judicial, a gente pode ter um laudo, enfim, uma perícia para comprovar realmente a anterioridade. Então, nos direitos autorais, é de fato quem criou o primeiro, né? Então, comprovar quem fez ali esse envio, essa criação, de fato. E na questão de, né, até os meninos mesmo, questão de que faz cover, como é que funciona? Bom, a autorização, tem que pedir autorização do cantor, tem que pedir autorização da banda? Se for num show, você não tem essa necessidade de autorização, até porque o que você canta ali é arrecadado os direitos autorais, porque o ECAD é pago, né? Mas se você vai fazer, você vai utilizar o cover na internet, uma gravação, você tem que ter autorização, sim, dos autores, né? Principalmente pelo fato de que outro artista utiliza daquela música. Então, teve um caso, na época da pandemia, o Jefferson Moraes fazia muitos covers no YouTube, ele lançava e tudo, e, por exemplo, ele fazia algumas do Zezé, e o Zezé foi lá e derrubou, porque o Zezé é um dos maiores compositores do país e ele não aceita. Ele sempre guarda das músicas dele com um valor maior, assim, porque ele utiliza e ele não aceita que outros artistas gravem a música. Então, você precisa, sim, ter autorização quando você vai fazer essa gravação na internet, a disponibilização. E essa autorização, o artista, o autor, ele pode autorizar parte somente? Você pode usar somente a melodia, mas não a letra? Você pode usar a letra, somente a melodia?
Pode sim. E inclusive assim... É no caso do sample que eu tava falando aí, né? Exato. Tipo, pessoas são uma parte da música lá, às vezes faz até outra música em si. O sample geralmente usa o refrão. Né? Então assim, você... A parte mais chiclete da música. Exato, você vem e pega a autorização. É possível, por exemplo, eu autorizar que a música seja gravada somente no YouTube, não explorada em outras plataformas, que seja somente no Spotify. E se eu tenho uma autorização que ela não está ampla, que ela não coloca todas as plataformas que vai ser utilizada, inclusive, aí ela não pode. Então, a Lei de Direitos Autorais ela é muito clara com relação a isso. Falando em plataformas, né? O Domes até cantou essa bola no bloco anterior. Como é que funciona agora as questões das redes sociais? Eu preciso pagar ECAD para tocar uma música no meu Stories, por exemplo? Não tem necessidade, né? O que acontece hoje é que muitas das redes sociais elas já têm também esses acordos com o próprio ECAD, né? Hoje o TikTok faz arrecadação, é uma das plataformas que mais tem música. E quando há o acordo com os escritórios, né, seja o ECAD no Brasil ou outros escritórios de arrecadação no mundo todo, se você não tem a música dentro da plataforma, você não consegue tocá-la. Você pode ver hoje que, às vezes, se você for subir um Stories e tentar subir uma música, em alguns casos tem música que não tem. Se ela não está na plataforma, você não consegue colocar. E aconteceu muito alguns anos atrás também que você subia um vídeo com música e o vídeo de repente ele caía. Demais. É porque não estava tendo arrecadação. Eu tenho algo para até contar sobre isso aí. Porque tipo, na época da pandemia, que eu estava falando para você que a gente não estava fazendo show, saiu a questão da Aldir Blanc, né? Que é aquela lei emergencial para artistas e compositores, etc. Então a gente fez muito projeto, porque a gente estava sem show, tinha um disco para divulgar e não tinha casa para tocar, estava tudo fechado, show tudo cancelado. E aí a gente entrou com os projetos na Aldir Blanc. E aí a gente foi fazer live no YouTube, né? Para, tipo, trazer a galera e também porque a gente recebeu, né? Pela Aldir Blanc para fazer as lives, né? Claro. Então aí, tipo assim, o que acontece? Você tocava um cover, às vezes a live caía, saca? Tipo assim, você tocasse um Coldplay lá, por exemplo, tchau, live, sabe? Então, tem muito essa questão de saber também, tem artistas que eles não, tipo assim, eles permitem que outros artistas faz o cover e até grava lá no YouTube sem você ter uma pré-autorização, vamos dizer assim, né? Mas tem artigo, aí falou do Zezé aí, por exemplo, né? Eu já me perguntei muito o que acontecia com aqueles artistas da época da pirataria do CD, que tinha isso muito, né? Sim. Inclusive... Alguns ficou famosos, né? O próprio Eduardo... é isso que eu ia falar. O próprio Eduardo Costa, ele já falou que começou assim, né? Ele gravou um disco pirata e venderam bastante, esse negócio vendeu demais. E todas as músicas, praticamente, era música dos outros, né? Música do Zezé, música... Eu sempre quis saber que rumo que tomou isso, né? Assim, em relação ao ECAD, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, no YouTube, você pode ver que isso acontece muito no Nordeste. Vários artistas do Nordeste simplesmente gravam uma música sem qualquer autorização. Assim, sem qualquer autorização. E ele grava e lança a música mesmo de fato. Aí você entra no vídeo, tem 2, 3, 10 milhões. E eles ainda falam, já vi uma entrevista, inclusive de uma música do Zé Neto, falando, não, eu estou fazendo um favor para o artista, eu estou divulgando a música. Então, assim, não é bem assim, porque os direitos autorais eles são regulados e, de fato, você precisa de autorização para isso. Um mecanismo muito bacana no YouTube é que é o seguinte... Se alguém subir uma música sua sem autorização, a arrecadação ela vai ficar para o autor. Né? Você faz um link lá dentro do YouTube, comprova que aquela música é tua. Você pode pedir o takedown da música ou não. Então, assim, aquela música que subiu lá no YouTube, ele não vai gerar AdSense, não vai gerar dinheiro para o cara que subiu, mas ele pode gerar para você. Então, assim, legal, é o link emprestado, como se fosse isso, né? Então, isso é possível. Então, aos poucos, o mercado vai se regulando com esse avanço, né? Mas a pirataria, em algum momento, ela foi bom para alguns artistas para divulgar o nome dele, né? Mas o autor daquelas músicas, com certeza, ficou sem ganhar dinheiro por isso, né? Porque ali não estava tendo o pagamento da arrecadação, de fato. Agora, quais são as penalidades, então, nesses casos de violação dos direitos? Plágio é crime, né? Então, assim, ele pode responder criminalmente na questão civil com os danos materiais, né? O valor que o autor deixou de ganhar, os danos morais também, porque ele deixou de ser citado. Então, pode ir tanto para a esfera criminal quanto para a esfera civil. Agora, Torbellini, a gente ouve muito falar de domínio público. Quando é que uma música ou uma obra entra em domínio público?
depois da morte do autor, 70 anos após o 1º de janeiro, depois do falecimento, né? Vamos dar o exemplo da Marília, que faleceu em 2021, que tinha inúmeras obras, né? Então, desde 1º de janeiro de 2022, começa a contar os 70 anos das músicas delas, né? Então, depois dos 70 anos, as obras da Marília entrarão, por exemplo... Domínio público da Marília, pelas minhas contas rápidas aqui, eu não sou bom de matemática, eu sou de humanas, mas 2092, 93. Seria por aí, eu também sou de humanas, então 2092. Então, é muito tempo arrecadando. Então, por isso que hoje a gente tem vários fundos comprando catálogos, investindo nos direitos autorais. Eu fiz algumas intermediações, ajudei alguns autores, inclusive, a vender os seus catálogos para esses fundos de investimento. Porque é um ativo que você vai explorar por 70 anos no mínimo, né? Porque você compra hoje, se o cara morre amanhã, você tem pelo menos mais 70 anos para explorar. Então, pode ser que, sim, se você compra de um autor que está com 20 e vai viver até 100, são 80 anos da vida dele, mais 70 depois da morte. Então, assim, é muito tempo de arrecadação. E essa arrecadação após morte vai para os herdeiros? Vai para os herdeiros, né? Aí é um ativo do espólio. Enfim, isso vai para os herdeiros. Nós pensamos nos filhos do Michael Jackson, mano, por exemplo. Não é? Tá feito. Da galera. O próprio Michael Jackson, enquanto vivo, ele comprou e vendeu catálogos de vários artistas. Eu já ouvi falar ele dos era um Beatles incentivador, mesmo, né? inclusive, Sim. exato. Ele já teve o catálogo dos Beatles, por exemplo. Então, é algo bem bacana. Então, massa demais. Olha só, a gente bateu um papo aqui com o Dr. Bellini Barros, ele que é advogado, especialista em direito do entretenimento. Quem quiser entrar em contato com o senhor, tem alguma rede social? Pode me chamar no Instagram, @BelliniBarros. Tem o TikTok também, dou algumas dicas por lá, mas acho que o Instagram seria a melhor rede para a gente poder trocar uma ideia. Quem for músico, artista, tiver alguma dúvida, pode mandar lá. Bom demais, obrigado, viu? Vou adicionar aqui o cara. Já cola nele, já. Sabe tudo, menino. É hoje. Obrigado, viu? Bom trabalho, boa semana. Agora, 9h48, a gente volta aqui a falar com os meninos da Supernova. Vocês têm uma música de trabalho depois da chuva? Sim, a gente tem uma música nova que a gente está gravando agora, nesse momento. Mas a gente tem tocado ela bastante em shows, assim. Qual que é a história dessa música? Conta pra gente um pouquinho. A história dessa música é interessante. Tipo assim, a gente tava tocando em Brasília e tinha um show em Anápolis também. Aí eu tava com a minha esposa no carro. E aí eu já tava tentando fazer uma música com a harmonia que eu tava fazendo. E tipo assim, eu gosto muito de dirigir. Eu acho que dirigir é uma coisa que inspira a gente, assim, lógico que depende de onde, né? E tipo assim, eu tava na estrada de Brasília para Anápolis e pensando nessa música. E aí começou a vir uma coisa na minha cabeça, tipo assim, o seu sorriso ainda vai mudar o mundo, né? Eu falei, caramba, isso aí tá legal, vai. Aí falei pra minha mulher, liga o gravador do celular. Aí foi cantarolando, sabe? Tipo assim, não tinha nada, não tinha violão, tá dirigindo. E aí ela foi, aí depois cheguei em casa e comecei a fazer a música. No começo começou para outro lado, e depois que a gente juntou, né? Que é sempre assim, eu faço as músicas sozinho, né? Acompanho a letra e a harmonia, e aí a gente se junta para fazer o arranjo. Quando eu me juntei com a banda, com o Gabriel, o Ricardo e o Samuel, né? No caso. Aí já virou outra coisa a música, virou uma coisa totalmente diferente do que eu tava cantarolando e fazendo sozinho. E agora a gente tá terminando ela pra ser a nossa próxima música. E tem como rolar um trechinho dela? Tem. Você sabe tocar no violão? Esse é o melhor lugar pra se estar, depois que a chuva já acabou. No fim do ano ou no fim do mês, eu quero te encontrar mais uma vez. Esse é o melhor lugar pra se estar, meu mundo com você tem outra cor. No fim do mundo ou no fim do mês, eu quero te encontrar mais uma vez. O seu sorriso ainda vai mudar o mundo. O seu sorriso ainda vai mudar o mundo. Estamos mais perto disso a cada segundo. O seu sorriso ainda vai mudar o mundo.
O seu sorriso eu não sei, mas o sorriso muda o mundo, né? Com certeza. Muda o nosso astral, muda tudo. Eu vi seu notebook, você tava vendo o vídeo. Esse vídeo foi legal. Tipo, fui fazer uns shows nos Estados Unidos, sabe? Aí a gente foi lá no... Tinha acabado de fazer essa música, né? Então, ainda tava quentinho ainda. A gente até rolou também. Eu fui lá no Central Park, lá, gravei um vídeo tocando ela, foi muito massa. Foi uma experiência massa. Bom demais. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha, que a gente volta a falar rapidão, porque agora, faltando 9 minutos para as 10, é hora de futebol aqui no TBC+, é hora de esporte, no nosso TBC Esporte com a Beatriz Mona. Roda a vinheta. Beatriz Mona, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Ivan. Tô bem, e você? Eu estou ótimo. Semana começando, tem como estar ruim? Não, começando com a energia lá em cima, né? Bom dia a todos que estão nos acompanhando também. Agora parece que quem não teve um bom início de semana é o Vila Nova, né? O torcedor colorado, torcedor vilanovense, hoje não amanheceu muito feliz não para iniciar essa semana, porque na estreia do técnico Lisca, o Vila Nova empatou em 0-0 com a Chapecoense no estádio Serra Dourada, e os detalhes do jogo a gente confere agora. 23 mil torcedores no Serra Dourada e uma festa pro Tigrão, que encara a Chapecoense. Mas quem perde a primeira chance incrível é Vitor pra Chape. Sozinho ele bate pra linda defesa de Denis Júnior. Cima, Lourenço cruza, Donato sobe bonito, cabeceia pra incrível defesa de Ayrton. Juan Christian corta pra dentro e bate forte, a bola passa perto, mas vai pra fora. 12 minutos do segundo tempo, Lourenço bate cruzado, o goleiro espalma, a zaga da Chape afasta. Pressão do Tigrão, Juan Christian balança e bate forte. Ayrton defende mais uma. Nos acréscimos, a última chance do Tigrão. Caio Dantas bate de fora da área, a bola passa à esquerda do gol, pra fora. Final de jogo, Vila Nova 0, Chapecoense também 0. 23. Agora o Tigrão se distancia do G4 e vê o sonho do acesso cada vez mais longe. O que foi que desandou? O Tigrão estava tão bem no início do campeonato, Pois fez um excelente primeiro turno, Ivan. E agora, no segundo turno, é uma fase onde não pode oscilar, né? O Vila está oscilando e, como eu disse, foi a estreia do técnico Lisca. E com a chegada dele, sempre que chega um novo técnico, a chegada de um novo técnico movimenta bastante o clube, né? Então, a energia dentro do clube muda, e esse é o esperado, né? A gente não viu isso acontecendo com Vila Nova, né? Infelizmente empatou, um resultado muito ruim, porque jogando em casa com o apoio da torcida, a torcida colorada compareceu em peso, né? Lotou o estádio Serra Dourada. O Vila não conseguiu fazer um bom resultado, não conseguiu sair com os 3 pontos, pontuou um pontinho e com o resultado, o Vila chega a 47 pontos e fica na 8ª colocação. E agora a diferença em relação ao Guarani, que é o time que fecha o G4, é de 6 pontos. Então, fica uma situação difícil para o Vila Nova. Ganhar, ganhar e ganhar. Tem que ganhar. É porque, assim, daqui para frente, contando com o jogo da Chapecoense, né, no final de semana, são jogos decisivos, né? Tanto para o Vila Nova quanto para o Atlético Goianiense, que, ao contrário do Vila Nova, conseguiu venceu o Ceará fora de casa por 1-0. E os detalhes do jogo a gente confere agora. Castilho recebe e levanta na área. O toque de Eric. Nicolas também tenta, vai pra fora. Agora é Eric que risca e manda pro gol. Ronaldo pega. Mais uma vez Eric, dessa vez achando o Saulo. Ele acha Nicolas. Ronaldo vai nela. Luiz Fernando, até Shailon, que encontra Matheus Peixoto. Ele bate o goleirão André Luiz, fica com ela. Agora é Baralhas, tira o zagueiro e bate firme mais uma vez. Pra fora, na rede pelo lado de fora. Agora é Jean Carlos, tenta de longe, essa vai pro alto.
Lançamento da zaga, Matheus Peixoto escora e Luiz Fernando bate colocado. É o primeiro da partida, o gol do Atlético da vitória. Dale Luiz Fernando. Olha a festa do Dragão aí. Olha lá, o lançamento da zaga, não tinha impedimento. E o Luiz Fernando marcando. Ayrton dispara pela direita, toca para o meio, chute vem, mas o goleirão André Luiz faz mais uma defesa. Agora é Ayrton disparando e ganhando do zagueiro. A batida e André Luiz mais uma vez salvando. Bissoli tenta a batida de fora da área, Ronaldo confere. Ayrton dispara, bola para Baralhas. Ele sai da marcação e toca para o meio. Matheus Peixoto deixa até Luiz Fernando que manda para fora. Vitória do Dragão 1-0. Bom, e com o resultado, o Dragão, ao contrário do Vila Nova, encosta no G4, né? Fica próximo ali. Ou seja, ele continua sonhando, ele pode sonhar. Continua sonhando, o sonho segue vivo para o Dragão. O Dragão está em 6º lugar, agora com 50 pontos, 3 pontos em relação ao Guarani, que é o time que fecha ali o G4, está com 53 pontos. Então, ao contrário do Vila Nova, o Dragão deixou para reagir no segundo turno, que é onde as coisas se decidem, né? O Vila fez um excelente primeiro turno e agora está oscilando, está numa fase ruim agora no segundo turno. E o Dragão não fez um bom primeiro turno e agora está muito bem na competição. Como eu disse, 3 pontos de diferença em relação ao Guarani, que é o time que fecha o G4, e venceu fora de casa o Ceará. Não é fácil, é um time muito difícil de enfrentar. O Ceará que também vem tendo uma reação no segundo turno. E agora o sonho segue vivo, segue muito vivo. O Dragão tá vivo na briga pelo acesso, na luta pelo acesso. O Adson Batista prometeu que o Dragão brigaria para retornar à elite do futebol brasileiro e realmente mostrou uma reação, e uma reação que veio muito também com a chegada do técnico Jair Ventura, que conseguiu organizar as coisas por lá. Agora, quem precisa reagir hoje à noite é o Goiás, né? Que acabou ontem no final ali das jogadas, entrou no zona Z4, na zona de rebaixamento. E agora precisa vencer. Não vai ser fácil, Ivan. O jogo é só contra quem? Só contra o líder do campeonato, Botafogo. Jogando fora de casa, né? O Botafogo é muito forte em casa. Mas o Goiás tem uma tradição de fora de casa, com grandes times, ele sobressai. Exatamente. Né? Sempre vencendo, se dando bem contra os times que brigam ali na parte de cima da tabela. E perdendo os confrontos diretos, né? Que são contra os times que estão ali na parte de baixo. O Goiás venceu o Botafogo no primeiro turno aqui no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. E a torcida, né? O time esmeraldino vai para o Rio de Janeiro com a expectativa de conseguir repetir o feito, né? Vencer de novo o Botafogo em casa, né? Fora de casa, mas na casa do deles. Botafogo. E o Botafogo que vem de 3 derrotas, né? Que tem a 4ª hoje à noite. Mas assim, eles não vão querer perder de novo, porque o Botafogo estava líder do campeonato com uma diferença muito grande em relação aos demais, né? E agora está vendo os adversários chegarem, encostarem. Né? Então não vai querer perder de novo para não perder essa vantagem, né? Mas que o Verdão, né, que o nosso time, né, o time goiano, consiga um bom resultado, sair com os 3 pontos, porque é importante, porque senão vai ficar difícil a situação do Goiás. É isso aí. Bia, mais informações à 13h? Às 13 horas, mais informações no TBC Esporte, primeira edição. Bom demais, obrigado, uma boa semana para você. Para você também. Se Deus quiser, quinta-feira a gente se encontra. Até quinta. Valeu. Agora, 10 horas em Goiânia, eu vou voltar a bater o papo aqui com os meninos Supernova. Quais são os planos de vocês agora para o futuro, gente? Nossa, cara, que pergunta preciosa. Cara, os planos, assim, todo dia eu tenho planos para o futuro, sabe?
Eu penso, assim, agora falando na questão de lançar músicas, a próxima coisa que a gente vai fazer é lançar essa música. Estava tocando aqui, a gente está em processo de gravação dela e de produção. Eu acho que antes do fim do ano a gente solta. Mas, tipo assim, a gente passou esses últimos anos tocando em muitos festivais, sabe? Tipo Canto da Primavera, Torresmo Fest lá no Rio de Janeiro, né? Piribir, etc. Inclusive, a gente tem o show do Canto da Primavera inteiro no YouTube da banda. Então a gente está tipo captando esses shows, né, o áudio dos shows e tudo, e estamos assim levantando um registro ao vivo da banda, né, para tipo daqui a alguns meses lançar um álbum ao vivo. Eu acho que essa é a próxima, em vez de um álbum de estúdio, depois desse single que a gente vai lançar, eu acho que a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser lançar um álbum com as melhores versões que a gente fez nos shows, de um álbum ao vivo. Massa demais. E como é que está o trabalho de vocês dentro das plataformas digitais? Como é que estão as visualizações? Por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, Tudo Isso é Sobre Você, que é o último álbum de vocês. Vocês acumularam milhares de visualizações, né? YouTube. Sim. Como é que é hoje usar essas ferramentas digitais para divulgação do trabalho? Cara, esse álbum aí, Tudo Isso é Sobre Você, é aquele álbum que eu estava falando para você no começo, que a gente lançou em 2021, né? A gente, tipo assim, foi o nosso primeiro full álbum, né? Um álbum com 12 músicas, a gente gravou profissionalmente, fez prensagem de CD, tipo assim, tinha todo um planejamento para esse álbum, assim, de dar um upgrade mesmo na nossa carreira mesmo, né, e tal. E, tipo assim, com a questão da pandemia, deu uma atrapalhada, assim, sabe? Porque não tinha show, tipo, a banda mesmo teve que dar uma recolhida, né? A gente não podia ficar assim, encontrando muito para planejar ou fazer coisas. Mas, tipo assim, a gente lançou o primeiro single desse álbum, tipo, no final de 2018. Que foi justamente com esse clipe da Tudo Isso é Sobre Você. A gente fez um clipe com os amigos em vários locais aqui da cidade, locais assim que todo mundo curte, sabe? Então ficou tipo assim um clipe sobre Goiânia. Esse clipe saiu no Curta Mais aí, que é um guia sobre as coisas de Goiânia, né? Aqui da cidade. Como um dos clipes mais legais já produzido por um artista goiano, né? Tanto em banda quanto solo. Então, tipo assim, foi um trabalhão para fazer, reunir aquela galera, foi muita gente que participou e tal, mas ficou um trampo massa, assim. Esse trampo teve um grande, assim, pro alcance da banda, né? Teve uma visualização massa, a música entrou também na programação das rádios aí e tal. E, assim, a gente está replanejando agora, tipo, fazer um novo álbum, depois desse álbum ao vivo, para pegar essa sequência, né? Tipo, de Tudo Isso é Sobre Você. Inclusive, falar em clipe, teve um clipe nosso que teve uma visualização nacional, né? Que, para não ver o Só Sozinho, tocou na Play TV. Né? Foi vinculado nacionalmente aí na grade de clipes lá da Play TV, foi bem legal. Então, ajudou muito a banda, assim, tipo... Bom demais. Fez muita gente conhecer. Bom demais quando a gente vê o nosso trabalho assim, ganhando, né, além de fronteiras, indo além. A gente reuniu os amigos, né? Tipo assim, vai tocar a primeira... Tudo é assim, tipo, banda tem muito esse rolê da primeira vez, saca? Primeira vez você vai tocar na televisão, primeira vez você vai tocar na rádio. Aí, tipo assim, todo mundo reúne, faz um churras e aí, tipo assim, nossa, tem um vídeo que eu postei muito engraçado. Tem aquele vídeo da mãe do Fael, né? Gritando. A mãe dele gritando. Como é que tá a agenda de shows de vocês, gente? Cara, nossa agenda de shows, graças a Deus, sempre tá bem cheia, assim. A gente, tipo, faz muito pub, faz no estado inteiro, Brasília, outros estados aí também. Então, tipo assim, para outubro mesmo, a gente tem vários shows aqui em Goiânia, em Brasília, em festivais. Essa agenda completa tá nas redes sociais? Tá nas redes sociais, a gente sempre publica. @Projeto Supernova. @Projeto Supernova. Eu vou agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por vocês terem aberto aí, viu, uma segunda-feira de manhã para participar com a gente pura. Aqui. Tá na tela lá, ó, Projeto Supernova. Entre lá, siga os meninos. Acompanhe a agenda deles lá. E eu vou pedir para encerrar, na verdade, a nossa produtora Jennifer está pedindo para vocês encerrarem o programa com uma do Legião. Rola? Cara, parece que houve uma conexão que eu estava pensando. Já era essa justamente mesmo? Pela altura, pelo grave, é essa que vai ser. Parabéns, Jennifer. Obrigado, viu, gente? Sucesso para vocês. E amanhã eu tô de volta às 9 da manhã, se Deus quiser, com Michele Buzão ao meu lado, ela que hoje teve que dar um pulinho ali em Brasília para conhecer a sobrinha que nasceu ontem. Então, Mi, parabéns aí também para sua irmã. E amanhã eu espero você aqui, viu? Bora lá, meninos. Obrigado, Ivan. Obrigado, TBC, pelo convite. Valeu. Obrigado.
Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também. Eu sei. TBC Debate.